mais uma vez com você para partilharmos o Evangelho do dia. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ele lhes dizia em sua doutrina: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com roupas compridas, de ser cumprimentado nas praças públicas e de sentar-se nas primeiras cadeiras nas sinagogas e nos primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram os bens das viúvas e dão aparência de longas orações. Estes terão um juízo mais rigoroso. Jesus sentou-se de frente do cofre de esmolas e observava como o povo colocava dinheiro nele. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Chegando uma pobre viúva, colocou 2 pequenas moedas no valor de apenas um quadrante. E ele chamou os seus discípulos e disse-lhes: em verdade vos digo, esta pobre viúva colocou mais do que todos os que lançaram no cofre, porque todos colocaram do que tinham em abundância. Esta, porém, pôs de sua indigência tudo o que tinha para o seu sustento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje traz para nós a porção que cada um tem para dar, ou o que eu tenho para dar, e a forma com a qual eu dou. Eu dou no sentido de dar e eu dou no sentido de doar. A diferença? Assim, dar, dou qualquer coisa, dou para me livrar, dou para sair, dou para... Doar é tirar tudo de si e passar para o outro. De uma forma que diz assim: eu estou dando, mas o meu coração vai junto. Eu estou dando, mas a certeza e a confiança é tão grande neste meu dar, e é tão despojado, e é tão natural, que não tem mais nada do que o ato em si. Aí Jesus, observando no templo, naquele tempo, existia um período em que os sacerdotes se preparavam, se arrumavam todos, iam para a frente do templo e eram colocados 13 urnas grandes para que as pessoas depositassem suas ofertas, seu dízimo, sua contribuição para a manutenção do templo. Já era uma consciência do povo, assim como hoje nós temos a consciência de dizimar na igreja para a manutenção da obra do Senhor. Então, naquele tempo colocava aquelas urnas grandes. Eram 13. A razão do número nós não sabemos, mas eram 13 urnas grandes. E classificadas por pessoas que davam, quem dava 10 mil, quem dava 8, quem dava 6, quem dava 5, quem dava... Aí tinha uma urnazinha menorzinha, que era para os pobres colocar as suas ofertas. Ninguém nem se importava. Tinha dias em que eles já, no habitual e no conhecimento, sabia que aqueles mais importantes, os altos comerciantes, as pessoas que tinham mais dinheiro, os grandes proprietários, eles tinham mais dinheiro e colocavam mais dinheiro, eles colocavam com um megafone para anunciar que aquele depositou mais e outro depositou mais. E Jesus via tudo aquilo com os seus discípulos. Observava todas as coisas. Saiba e lembre-se que Jesus é Deus. Então o olho de Jesus, o olhar de Jesus, a direção de Jesus é como Deus vendo todas as coisas.
observou tudo aquilo e viu absurdos. Porque assim, tem gente que faz para dizer que fez. Então vai e coloca aquele dinheiro para dizer que colocou. Aí um vizinho do lado viu que aquele colocou e disse, não, eu vou colocar mais, que é para eu ser o maioral, eu dizer que eu mesmo coloquei. Às vezes nem tem condições, faz para aparecer. Né? Muito bem. E tem aqueles que fazem as coisas como Jesus diz aqui no seu evangelho, que aqueles que se vestem bem arrumadinho, bem engomadinho, bota a melhor roupa, bota tudo e vai para as praças pregar. Então, aquela pregação, Deus pode se utilizar de um ou outro para uma circunstância ou uma situação, porque Deus se aproveita de tudo, para o benefício daqueles que Ele ama, mas sempre tendo o olhar panorâmico do que é certo, do que é real. Porque a verdadeira realidade para Deus, neste sentido do dar, do doar, do ofertar, primeiro que seja de dentro para fora, a reta intenção do coração, o desejo de fazer. Como eu vou ofertar? Eu estou sentindo, eu estou sendo agraciado por Deus, Deus está me mantendo todos os dias, eu estou tendo ar para respirar, eu estou tendo saúde, mesmo pouca ou fraca, eu estou recebendo, eu vou fazer, eu vou dar a minha parte, porque é o meu coração que pede. A avaliação do meu dar não é o receber, mas o me despojar de mim, de tudo aquilo que eu tenho, de tudo aquilo que eu sou, para contribuir com aquele que faz a vontade de Deus, que realiza o serviço da obra de Deus, que faz a obra de Deus acontecer. Essa é a parte de Deus que é importante e que Deus considera. Eu não estou olhando nem querendo ver as minúcios detalhes, mas eu estou querendo ver as minúcias de dentro das minhas intenções. É isso que Deus quer ver, é isso que Jesus vê. Eu não posso fazer, mas o meu coração está dizendo que eu posso, mas eu não faço, pronto. É uma decisão minha, uma determinação minha. Só que, quando eu estou liberada, quando eu estou livre, quando eu estou desprendida de me amarrar com aquilo que já não é meu, que já não me pertence, que pertence a Deus, que pertence ao templo, que pertence à obra, para que eu estou acumulando? Para que eu estou guardando? Para que eu estou me segurando? Aí sim, mas Juvinete, o que é que tudo que você está falando aí tem a ver com o Evangelho? Tem a ver com o Evangelho, amados irmãos e irmãs? É que Jesus, Ele traz para nós a novidade de tudo isso. Todos ofertavam. Todos ofertavam. Mas aquela que ofertou o mínimo, Jesus considerou que foi a maior de todas as ofertas. Neste Evangelho esclarece muito bem. Todos doam do que sobra, do que não vai fazer falta, do que tem. Todos fazem isso. Mas para Jesus, que é o próprio Deus, Ele compreendeu que aquelas moedinhas que a viúva ofertou,
roubou, ela não pensou em nada. Eu dou, eu tenho um Deus que me dá. A segurança no nosso Deus, a confiança no nosso Deus. Eu vou partilhar com você um tempo da nossa vida de comunidade, nos inícios da comunidade. Era eu, meus 2 filhos pequenos, muitos jovens à volta, muitas pessoas que vinham à nossa casa, e o que se passava, chegou na nossa porta, chegou o dia em que na nossa casa só tinha meio pacote de cuscuz. Meio pacote de cuscuz. Não tínhamos mais nada. Chega uma senhora com um menininho no braço, uma menininha pequenininha e um menininho maiorzinho, e bateu na nossa porta, pedindo uma ajuda. Eu disse: vai, Felipe, lá no armário, o que tiver lá você traz. Aí ele, muito triste, chegou no armário aí, puxou na minha roupa, aí disse assim, Felipe tinha 7 anos. Então ele chegou na minha roupa e disse: manhã, só tem esse aqui, é muito pouco. Eu digo: meu filho, dê, ela vai aceitar. E a mulher, vendo ali, disse: eu aceito, toda contente. Eu ajeitei o pacote, dei a ela e ela foi embora. E ele ficou preocupado, porque só tinha, ele não ficou preocupado, porque nós, no nosso armário, só tinha aquele cuscuz. Ele ficou preocupado, porque a gente só deu aquele cuscuz. E aquilo me inquietou muito, porque a nossa preocupação, ou a preocupação do meu filho naquele dia, não foi com o que não tinha para dar, ou o que não tinha em casa, ou o que não ia ter em casa. Ninguém se preocupou, nem ele se preocupou, nem eu me preocupei com isso. Mas a preocupação nossa, a preocupação dele que passou para mim, foi que a gente devia ter mais para dar mais. Essa foi a preocupação. E bom, e durante o dia, lá em casa tinha um pé de jambo, e as crianças se intertiam comendo jambo. Eu também comia jambo, que eu gosto muito, mas não posso comer muito, porque eles têm muito ferro. E se intertia ali, tudo bem, a gente nem estava muito ali com aquela questão de ter ou não ter o que comer naquele dia. Mas lá para o finalzinho da tarde, quando realmente os meninos já começavam a dizer: mãe, estou com fome. Aí chegava o menino do vizinho: tia, tem o quê? Hoje a gente vai comer o quê? E aí parece que naquele dia todos queriam alguma coisa, mais do que o habitual. E chegou uns meninos do outro bairro que sempre vinha para estar conosco. E normalmente no final da tarde a gente fazia um cuscuz e tal para tomar com café, e eles gostavam muito. E naquele dia, não tinha. Quando começaram a perguntar, chegou alguém que a gente nunca tinha visto, nem mais gordo, nem mais magro na nossa casa. Um carro lá na frente, parado, mais distante, e veio um rapaz e disse assim: a senhora é dona Juvinete? Eu digo: sou eu. É que minha mãe está perguntando se a senhora não se incomoda que a gente faça uma doação de alimento para a senhora. Eu disse: não, meu filho, de jeito nenhum. Mas alguém falou para vocês alguma coisa? Não, é que minha mãe sentiu vontade de vir aqui para trazer. Tá, diga a ela que venha. Aí ela veio toda feliz. Se eu estava na minha casa e senti uma vontade tão grande, era como Deus me mandou
a senhora não pudesse ou não quisesse receber. Não, filha, a gente recebe, aqui são muitas crianças, muita gente que vem aqui em casa, a gente aceita com muito prazer. E olha, veio uma cesta recheada, mas só de cuscuz, daquele cuscuz, da mesma marca que a gente havia dado, vieram 10. Só de cuscuz. As outras coisas veio 1, 2, uma coisinha assim, que fez uma cesta bonita, tinha de tudo, para a glória de Jesus, biscoito, tudo que as crianças gostam, mas cuscuz veio 10 pacotes. Isso não acontece a partir daquele tempo e a partir daquela primeira cesta que nós recebemos, nós passamos a viver da inteira providência divina com relação a alimentos na nossa casa. Nós temos 20 anos de comunidade. Completamos esse ano, no final do ano, 20 anos de comunidade. Nesses 20 anos, a gente se alimenta da doação das pessoas. E nunca nos falta. Pode ser que um dia ou outro não tenha aquilo que a gente gostaria que tivesse. Mas muitas vezes, até o que a gente gostaria de comer, que não tem naquele dia, chega na nossa casa. Para a honra e glória do Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo pode. Está faltando alguma coisa na sua casa? Não deve estar faltando. Porque o seu coração está aberto e despojado para doar antes de receber. E se você, como a gente aqui, outro mistério que também no doar acontece. Jesus vai mandar uma família para a nossa casa. Aí começa a chegar, fora de tempo, fora de época, fora da gente estar necessitando alguma coisa, começa a chegar cestas, começa a chegar alimento, começa a chegar tipos de alimentos que a gente normalmente nem consome. Aí chega na nossa casa, 2 dias, ou um dia depois, ou 10 horas, ou 8 horas depois, chega aquelas pessoas e vão consumir exatamente o que Deus mandou primeiro. Esse é um mistério que acontece na nossa comunidade. A oferta da viúva é a reta intenção do coração. É o despojar-se de tudo que você tem. É tudo que você tem. Não é o que te sobra, não. Não é o que você tem a mais, não é a condição que você tem, é a reta intenção do seu coração de fazer para Deus. É para Deus, o dono de todas as coisas, o Criador de todas as coisas. Por isso que a oferta da viúva foi a maior oferta para o templo. O que você tem a ofertar? O que eu tenho a ofertar?